Na semana passada, nós começamos a abrir a exposição sobre a realidade de arrependimento contínuo, abrindo os textos que trazem os três termos no Novo Testamento, descrevem, são traduzidos, termos gregos que são traduzidos por arrependimento ou arrepender-se. O primeiro termo é o termo metanoio, que significa mudança de forma de pensar. O segundo termo é o termo metamelomai, que tem a ver com a mudança de coração, da forma como nós sentimos. A palavra cardia, no grego, significa a sede das nossas emoções, o interior do nosso interior. Então, não só há uma mudança de pensamento, como também há uma mudança na maneira como nós percebemos, sentimos as coisas. E por fim, resultado disso, uma mudança no curso da nossa vida, na maneira da gente de viver, que é a expressão metanoia. Muda a mente, muda o coração, muda a vida. De acordo com o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12, nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimentemos, então possamos sentir e viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entender isso é fruto da compreensão do que Deus nos deu por meio do que o próprio texto do Novo Testamento chama de tão grande salvação. O que faremos se não atentarmos para esta tão grande salvação? Eu queria pedir perdão aos irmãos por repetir. Não sei se a gente vai conseguir repetir, porque é impossível repetir, né? Toda vez que a gente abre o texto, o Senhor nos ministra de forma diferente. Mas na semana passada nós perdemos a ministração. Eu creio que o que nós apontamos no início da ministração, pelo menos até 1/3, 2/3 dela, sistematiza a nossa compreensão acerca de como nós podemos resistir ao pecado. E como nós estamos usando o material gravado aqui para estudo, para ouvir mais vezes e entender, procurar se alimentar, apacentar-se disso, não é? Então eu vou sistematizar novamente aquilo que tratamos na semana passada. Desta vez eu vou sistematizar de uma outra forma. Nós vamos alinhar os textos que tratam dessas verdades. Os fragmentos do texto, a instrução definida de Jesus e dos apóstolos acerca da realidade que recebemos nele para vencer o pecado. Repita comigo: capacidade, poder para vencer os pecados. Vocês têm convicção disso? Nós já trabalhamos algumas vezes, mas eu não sei se nós temos essa noção clara. O pecado é a única coisa que bloqueia a nossa identidade e o fluir de Deus em nossas vidas para toda e qualquer coisa. E a maioria das coisas que estão associadas hoje às nossas questões emocionais, pessoais, todas elas estão ancoradas em pecados que precisamos deixar. Vou repetir. Várias das situações emocionais que são recorrentes no nosso tempo estão ancoradas de fato em pecados que precisam ser deixados, vencidos. O pecado
é aquilo que o diabo faz desde o princípio, e as suas obras são pecado em essência. E ele sabe que se nós vivermos no pecado, não podemos fluir na vida de Jesus. Então tudo aquilo que deveria ser nosso para termos uma vida plena fica bloqueado, se não apagado, porque os nossos pecados apagam o Espírito, fazem afronta ao Espírito da graça. Então, se queremos de fato nos preparar para o céu, temos que aprender a odiar aquilo pelo que Jesus morreu. Aquilo que matou, e fez Jesus se entregar em sacrifício por nós. Ele morreu para levar sobre ele os nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas transgressões, esmagado pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas feridas que ele teve, nós fomos sarados. Como podemos conviver pacificamente com aquilo que, para nos livrar disso, Jesus morreu? Entendem isso? Então nós trabalhamos 3 coisas na semana passada. A quarta, o arrependimento contínuo, que é aquilo que vamos retomar na semana que vem. As 3 primeiras coisas: a identidade recriada, quem nós somos em Cristo Jesus, ao nascermos de novo. A segunda, a liberdade que Ele nos dá para sermos livres e não mais escravos do pecado. Então, depois disso, como nós não somos mais escravos do pecado, todo o pecado que cometemos é por livre e espontânea decisão. E a terceira coisa, o socorro, a ajuda, a compreensão para resistirmos às tentações. Repitam comigo: a identidade recriada, a liberdade do pecado e a resistência às tentações. Novamente, a identidade recriada, a liberdade do pecado e a resistência às tentações. Eu achei curioso porque eu não encontrei em nenhum momento o texto dizendo que nós devemos resistir às tentações. Mas ele nos direciona a resistirmos o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. No contexto em que se apresenta o quadro das tentações. Na oração que Jesus nos ensinou, ele diz: não nos deixes, ou não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Alguns acreditam que o mal ali é a personificação, livrai-nos do maligno. Então essas são as 3 coisas. E vamos sistematizar abrindo os textos, e hoje nós vamos concluir isso. Nós temos 40 minutos para abrir alguns textos que nós vamos ler rapidamente e sistematizar o entendimento dessas questões. Primeiro, a identidade que recebemos. Evangelho de João, capítulo 1. Eu não sou os irmãos, mas se eu fosse os irmãos, eu tomaria bastante atenção nesse processo. Pegaria minha canetinha, anotaria os textos. Vai dar certo hoje, né, Pedro? Vai. Ouviria novamente essa ministração amanhã ou depois da manhã. Evangelho de João, capítulo 1, os versos 12 e 13.
João começa a apresentar a pessoa de Jesus. No verso 11 ele vai dizer: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No 12 ele diz, vamos ler juntos? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem nasceram da vontade do homem, do varão, mas nasceram da vontade de Deus. Vamos entender, o novo nascimento não é operado pela vontade ou pela condição do homem. É resultado da vontade de Deus. Ok? Aos que creem no seu nome, estes receberam poder para serem transformados, para serem gerados de novo e para serem filhos de Deus. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus se encontra com Nicodemos e na conversa com um dos príncipes dos judeus, um homem extremamente religioso e inteligente, vamos ler a partir do verso 3. Respondeu Jesus e disse-lhe: na verdade, juntos? Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura tornará a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus lhe respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus disse que para ver o reino e entrar no reino é necessário uma coisa. O quê? Nascer de novo. Agora vejam 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário é que você nasça de novo. E ele vai dizer: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Reparem que alguns dizem que o Espírito é como um vento. Jesus não diz que o Espírito é como o vento. Ele diz que como o vento é todo aquele que é nascido do Espírito. Todo aquele que nasceu de novo é como o vento que sopra onde quer e faz ouvir a sua voz. Uma das coisas mais impressionantes no vento é que você não consegue vê-lo, mas você consegue percebê-lo. A gente às vezes troca percepção por sentidos, né? Se for sentidos no sentido dos sentidos físicos, sim, porque a gente vê, né? De alguma forma o nosso tato, a nossa pele percebe o vento, né? Aquele que é nascido de Deus, ele é como o vento. Se move para onde quer e se faz perceber. Está claro? Qual é o resultado desse nascer de novo? Efésios capítulo 4. Todos esses textos nós já abrimos abundantemente, muitas e muitas e muitas vezes. Quando os irmãos verem no pão diário
texto se repetindo, a forma como o irmão entende a repetição desses textos mostra o entendimento que você tem do texto bíblico. Porque se você olha e diz assim, de novo, é porque você ainda não entende muito do que significa a palavra viva do Deus vivo. Mas se você abre o texto e diz, glória a Deus, porque mais uma vez eu já tendo a oportunidade de ouvir isso e ver isso e ler isso, então você mostra um entendimento acerca do que é a sua palavra. Cada vez que ela é aberta, ela é inesgotável. Efésios capítulo 4, a partir do 17. O apóstolo Paulo vai descrever a natureza, a identidade, as características daquele que nasceu de novo. Estão comigo aí? A partir do 17. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios na vaidade da sua mente. Porque esses gentios, na vaidade da sua mente, estão entenebrecidos no entendimento, são separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza dos seus corações. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Então ele vai dizer que aquele que nasceu de novo não se identifica com estes que são entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus e que têm no seu coração uma inclinação para se entregarem à dissolução e com avidez cometerem a impureza. Ele diz, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, ou a Cristo. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, o quê? O quê? Vocês estão comigo não? O que está dizendo aí? Que vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Percebam, no espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e predestinados para sermos filhos por adoção, para sermos semelhantes a Jesus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa expressão está em Romanos 8, finalzinho de Romanos 8. Colossenses 1. Perdão, amados, Colossenses 3, de 1 a 11. Já estão comigo? Amém? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, o que significa ter sido ressuscitado com Cristo? Exatamente isso. Significa que morremos para nós e vivemos para Ele. O apóstolo Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé, vivo-a na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ser ressuscitado com Cristo significa que nós morremos para nós mesmos e que agora estamos vivendo a vida dele, recriados nele, para sermos semelhantes a ele. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são
de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Mais uma vez nós estamos encontrando a questão de pensar, de mudar a maneira de pensar. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. E aí ele vai dizer, já são ressuscitados com Cristo, podem pensar nas coisas que são de cima. O que tem que fazer? Mortificai, pois, os vossos membros, os vossos corpos, aquilo que gera as nossas atitudes, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aí ele vai dizer, nas quais também em outro tempo, o quê? Nós andávamos quando vivíamos nelas. Então ele está dizendo que nós não andamos mais nessas coisas e nós não podemos viver mais dessa forma. E aí ele vai nos exortar. Mas agora, o quê? Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e já vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo, nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Está claro isso? A identidade que recebemos, nascida de novo, não pode se afinar com aquilo que já foi deixado ou que precisa ser despido. Por identidade. Para sermos o que somos em Cristo Jesus, o pecado precisa sair. Romanos 8 vai completando o entendimento. O apóstolo Paulo vai ampliando para a gente acerca do novo nascimento. Romanos 8. Vamos começar no 5. Vamos ler? Queridos, eu não estou explicando muito, porque não tem muito o que explicar, é texto, né? Está aí. Já está explicado. Porque os que são da carne, ou os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Não estranhe de eu dizer a você que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós estamos falando da realidade de quem nasceu de novo. Pegaram aí? Porque a inclinação da carne, verso 6, é o quê? É morte. Mas a inclinação do Espírito é o quê? É vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade, é insubmissão, é rebelião contra o quê? Contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem na verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito vive pelo Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal
não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive, porque foi justificado. Por quem? Pelo justo justificador. Quem é este? Como ele fez isso? Na sua morte, no seu sangue e na sua ressurreição. Estão comigo? Estão olhando para mim meio assustados? Eu estou indo rápido demais? É porque eu só tenho 40 minutos hoje, agora nem menos, bem menos. Estão tranquilos? Podemos seguir? 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vós. Amém? De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ele diz, se o Espírito Santo, se a vida do Espírito dentro de vocês opera como ressuscitou Jesus dentre os mortos, então essa vida vai mortificar as obras do seu corpo, as suas atitudes, as suas ações, o que o nosso corpo faz, para que nós possamos viver. E aí o 14, ele fecha a ideia. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então ele está se referindo e descrevendo a realidade de quem é filho. E só é filho quem nasceu de novo. Estão comigo? Não precisa explicar, né? A pedrada final é 1 de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Porque aqui o apóstolo João vai dizer que nós temos o privilégio imenso de sermos chamados e de sermos, de fato, filhos de Deus. Verso 1. Estão comigo aí? 1 de João, verso 1. 1 de João, capítulo 3, o verso 1. Vede, estão comigo? Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E por isso o mundo não nos conhece, porque também não conhece a Ele. Estão comigo aí? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porquanto o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Se somos filhos de Deus e estamos nele e Ele está em nós, Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Não dá para juntar as duas coisas. E o apóstolo João vai argumentando mais ainda. Ele diz, qualquer, verso 6, que permanece nele, não vive pecando, e qualquer que vive pecando, não o viu e nem o conheceu. Qualquer que tenha o pecado como algo natural,
qualquer um que não odeie o pecado, ou ache que é normal viver nele, não o viu, nem o conheceu. Verso 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Quem comete pecado, vocês não gostam de ler essa parte, né? Quem comete pecado, porque o diabo peca desde o princípio, e para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, para desfazer o pecado. Qualquer que é nascido de Deus, não vive pecando, porque a semente de Deus permanece nele. Eu gosto dessa expressão. Coisa que você não deixa. Todo aquele que confessa e deixa, achará misericórdia. Mas se você convive com o pecado naturalmente, se você faz dele algo natural, não é possível que você tenha nascido de novo. Esse é o ponto onde a nossa identidade mais machuca. Não dá para ter as duas coisas. Ou somos quem dizemos que somos, ou vivemos diferente disso e não somos. Há muito tempo atrás eu ouvi uma ilustração interessante, uma história, eu não sei nem se é verdade, tem tanta coisa que a gente ouve por aí. Já ouviram falar de um imperador grego chamado Alexandre o Grande? Que ele passou em revista as suas tropas, isso conta a história. E passando em revista as suas tropas, ele encontrou um soldado todo errado, todo desalinhado. E ele parou diante daquele soldado e perguntou o seu nome. Disse: soldado, qual o seu nome? Ele disse: meu nome é Alexandre. E ele disse: ou muda de nome, ou muda de conduta. Com esse nome você não pode viver desse jeito. Se o nome de Jesus está em nós, se somos filhos do Deus vivo, nascidos de novo, e o Espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos opera a vida em mim, então ou a gente muda ou muda. Porque não há opção de não mudar, a não ser que não sejamos quem pensamos que somos. E aí o dano é maior. Não se negocia isso. Irmãos, entendem isso? Sabe o que é mais interessante? É que esta não é uma palavra de juízo. Essa é uma palavra de esperança. E nós ainda estamos aqui. O Espírito Santo ainda luta para nos trazer a Jesus. A cruz e a graça ainda estão operando. E todos nós podemos voltar para Ele. Renunciar os nossos pecados e receber vida plena. Está ao nosso alcance. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Se nasceu de novo, a semente de Deus está nele e não tem como lidar com isso, com o pecado, como se fosse natural. Ok? A identidade que recebemos nele deve nos levar a odiar o pecado. Viver longe dele. O efeito da cruz de Cristo, o efeito da sua morte, da sua ressurreição, quebraram de sobre nós o jugo do pecado. Porque antes da cruz, todos estavam
em pecado e destituídos, separados, distantes da glória de Deus. Mas por isso Jesus morreu, para desfazer o pecado, as obras do pecado. E aí nós temos duas porções que amplamente nos falam sobre isso. Colossenses 2. Somos livres, libertos do pecado. Versos 6 a 15. Como pois recebeste, estão comigo? Colossenses 2, a partir do 6. Como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também. Se vocês receberam Jesus, devem também andar nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nele abundando em ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita, em Cristo habita corporalmente, toda a plenitude da divindade, e estais plenos, perfeitos, completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados, não com circuncisão feita por mão do despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. Fomos circuncidados, marcados, não com a circuncisão do corpo, mas com a circuncisão, a marca de quem? De quem? De Cristo. Não estamos na primeira aliança, onde aqueles que faziam parte do povo de Deus eram marcados pela circuncisão, mas estamos na nova aliança, onde essa circuncisão não é física, mas é a marca de Cristo em nós. No qual também estáis circuncidados, não com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da carne, o que ele fez? O que ele fez? Ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando todo o principado e toda potestade, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ele levou sobre si todo o nosso pecado, tudo aquilo que nós não dávamos conta de fazer. Todo o escrito de dívida que pesava contra nós, toda a acusação que era legítima por conta do pecado. Romanos 6. Estou mais animado, vai dar tempo. Romanos 6, 4 a 14. Estão comigo? De sorte, vamos juntos? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte,
também o seremos na sua ressurreição. Segundo isto, ou sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. A palavra servir aqui tem a ver com uma expressão de ser escravo incondicional. Sabe o que é você ser escravo incondicional? Não há nada que você possa fazer para mudar o seu próprio estado, a sua própria condição. Por isso foi necessário que ele morresse e, morrendo, ele desfizesse o corpo do pecado, para que nós fôssemos livres do pecado, não precisássemos mais ser escravos dele e pudéssemos o quê? Dizer não a ele e viver sem ele. 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, morreu para o pecado, vive para... Entendem como essas coisas são antagonistas? Ou são antagônicas? Para viver para Deus é preciso morrer para o pecado. Se você não morre para o pecado, não tem como viver para Deus. Assim também, vós, leiam comigo por favor o 11. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros, vosso corpo, como o quê? Instrumentos de justiça. E aí no 14 ele completa a ideia, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Dá para entender? Vejam o 22 e o 23, versos 22 e 23. Podem ler para mim, por favor? Eu amo esse murmúrio assim, que ninguém entende nada. Gosto mesmo. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para, e por fim, qual é o fruto natural de quem é servo de Deus, liberto do pecado? Santificação. Repita comigo. Qual é o fruto natural de quem é servo de Deus, liberto do pecado? Santificação. Se não passar pelo fruto da santificação, não chegará a por fim a vida eterna. Preciso repetir, explicar alguma coisa? Não, né? Terceiro ponto, recebemos capacidade para resistir às tentações, porque o Senhor nos equipou com entendimento pela sua palavra para compreendermos como as tentações acontecem
e como nós podemos vencê-las. Tiago, capítulo 1, versos 13 a 15. Tiago, capítulo 1, versos 13 a 15. Eu espero não estar sendo enfadonho com os irmãos, porque isso é tão importante e ter isso registrado é tão imprescindível. Ninguém sendo tentado, diga, verso 13, juntos. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Agora vamos lá. A instrução que recebemos na palavra para compreender como vencer a tentação. Mas cada um é tentado quando é fisgado e arrastado pela sua própria concupiscência. Já estudamos esses dois termos abundantemente. A ideia de isca, do engodo, do engano da isca, que nós engolimos, e isso então nos arrasta, nos fisga. Nós somos tentados quando somos movidos pelo engano para morder, para abraçarmos o pecado. E aí então somos o quê? Fisgados e arrastados por ele. E o que faz isso é a nossa própria concupiscência ou o nosso próprio engano. Como resistir a isso? Andando em espírito, porque isso muda a nossa forma de ver as coisas e identificar as iscas e não morder. Deus é tão maravilhoso que Ele descortina estas coisas para nós pelo texto. Ele vai dizer como que essas coisas acontecem em seu processo. Depois, havendo o engano concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. O engano funciona como uma gravidez. A gente vai concebendo o mal que a gente vai fazer, a nossa maldade, a nossa ofensa contra Deus, aquilo que desejamos, aquilo que começa a chamar a nossa atenção. Isso é muito semelhante ao que aconteceu no Éden. Fruto que o Senhor proibiu, depois da tentação, depois da insuflação do diabo, da serpente, a mulher olha e o fruto que era a morte passa a ser agradável, desejável. Lembram? Lembram? É o mesmo processo. Então o que nós precisamos fazer? Renovar o nosso entendimento, vivendo pelo Espírito, para pensar de acordo com o Espírito e identificar essas tentações e dizer não a elas antes que elas concebam o pecado e antes que elas se engravidem. Abram comigo para a gente terminar, Hebreus capítulo 4. Carta aos Hebreus,
capítulo 4. Os versos 15, 16. Já encontraram? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, temos um sumo sacerdote que, como nós, em tudo foi, mas sem pecar. Ele está se referindo a quem? A Jesus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Ser ajudado em quê? Achar graça para quê? Do que ele está tratando quando ele se refere ao sumo sacerdote que é Jesus? Que ele foi tentado em tudo e ele conhece as nossas fraquezas. Se esse sumo sacerdote conhece as nossas fraquezas, foi tentado em tudo e não pecou, então ele diz: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Para quê? Para que a misericórdia nos alcance, a fim de sermos ajudados a não... é disso que ele está falando. A não pecar. Viver no Espírito, a chegar-se com confiança ao trono da graça, para receber ajuda num tempo oportuno. Queridos, a riqueza do que estamos recebendo nesses dias. A graça e o trono da graça tem manifestado sobre nós ao abrirmos essas porções. É incapaz de ser mensurada. Que Ele nos dê misericórdia, em tempo oportuno, para vencermos as tentações, vencermos as fraquezas e permanecermos nele. Ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Tem uma parte nossa em tudo isso. Quando Deus nos criou a sua imagem e sua semelhança, Ele soprou em nós fôlego, ruá da vida. E quando Ele fez isso, Ele colocou em nossa natureza algo que se chama autodeterminação. Quando Adão pecou, ele gerou seus filhos, a sua imagem e a sua semelhança, caído, escravo do pecado. Mas Jesus veio para nos fazer nascer de novo e nos dar a identidade dele e novamente restaurar em nós a imagem e semelhança do Deus vivo. Capazes de dizer não ao pecado e capazes de nos achegarmos
como filhos, ao trono da graça, para recebermos socorro oportuno, para não pecar. Mas há algo que está em nós. Dizer não é algo meu. Não pode ser terceirizado, nem transferido. Só eu, só você podemos fazer isso. Equipados pela graça, sim. Ajudados pelo Espírito, com certeza. Mas se não houver uma decisão pessoal em cada circunstância para dizer não ao pecado, continuaremos pecando, como se nada disso funcionasse para nós. Porque há um elemento no processo, na equação, que só cabe a você. Entendem isso? Isso está na nossa constituição como seres criados. Permanece em nossa constituição como seres recriados. O não, eu. Demais. Amém? Está claro? Se eu fosse vocês, eu ouviria essa ministração mais umas 2 ou 3 vezes. Abriria esses textos mais umas 2 ou 3, mas eu não sou vocês. Né? Então deixo isso com a consciência e com a importância de cada um. Porque você não vai me dizer que não tem tempo. Porque nós temos tempo para tudo que é importante. Nosso problema não é tempo, é importância. E isso eu também não posso fazer por você.